Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos continuar com o nosso assunto introdutório para nós estudarmos a harmonia dos evangelhos. Na aula anterior nós falamos sobre aquele panorama histórico que vai dar o sentido da razão da encarnação do Verbo. A soberania de Deus na história, ela nos ajuda a compreender que se não fosse Deus, não haveria possibilidade alguma de Jesus ter nascido. Olhando a história a partir do ponto de vista teológico, escriturístico, nós percebemos que foi a boa mão de Deus que conduziu todas as coisas para que o Verbo de Deus se encarnasse, para que pudéssemos conhecer a manifestação, a plenitude da graça de Deus. O nosso tema de hoje tem a ver com a sociedade da época de Jesus. A questão política, a questão dos grupos sociais que estão convivendo, que existem ali, vão dar para nós uma razão, um colorido social quando nós lermos aí os evangelhos, fizermos as harmonias. Muito bem, vamos trabalhar, não é? Vamos lá. Bem, a situação política, vamos trabalhar a situação política dos tempos de Jesus. Nós precisamos compreender, primeiro, que a história da Palestina nos tempos de Jesus está ligada a Roma. Então, quanto mais nós soubermos sobre Roma, melhor será a nossa compreensão dos textos. Se nós soubermos a formação, os critérios políticos, religiosos, a importância do Império Romano, do Senado Romano, da Lex Romana, tudo isso vai nos ajudar a compreender. É claro que o nosso objetivo é fazer uma leitura panorâmica para compreender com um pouco mais de critério escriturístico, cultural, os textos bíblicos. Então nós não vamos fazer um curso aprofundado sobre Roma, mas tudo que você puder compreender, ler, estudar sobre Roma vai dar sentido para nós, sentido escriturístico teológico. Então, sobre Roma, o que nós temos aqui na nossa tela? Roma ela foi fundada em 753. E aqui, outra opinião, outra informação, se você estudar a fundação de Roma, o mito, você também vai ganhar alguma compreensão da política e da filosofia romana, isso mesmo. Muito bem, então, 753, nós temos a fundação de Roma. Até o ano 509 a.C., Roma existiu como Roma monárquica. Então é um grupo que não tem tanta força ainda, né? Ele tem lá uma monarquia, um reino, e ele faz a sua própria gerência política. A partir do ano 509, isso se estende até o ano 57 a.C., Roma passa a ser uma república. Então ela já ganha um pouco mais de robustez política. E aí, a partir do ano 27 até o ano 476, nós temos aí Roma como um império. Então essas três fases: Roma monárquica, Roma república e Roma império, ok? Isso nos ajuda a ter uma noção melhor do que nós vamos tratar como Império Romano. Porque a gente, quando fala de Império Romano, a gente acha que o Império ele surgiu de uma hora para outra. Não, teve seus estágios políticos. Vamos adiante. Quando nós lemos os textos bíblicos, nós já vamos encontrar Roma como um império. Jesus nasce sob o Império Romano. Você tem uma senhora no mundo, uma senhora política, e essa senhora é Roma. Nos tempos de Jesus, nós temos a informação de dois imperadores. Nós temos o Otávio, que ele é chamado de o César Augusto. Em 27 a.C., Otávio se tornou o primeiro imperador romano e assumiu o título de Augusto. Então nós temos aqui a fazer uma consideração. Qual é o nome do primeiro imperador? Otávio. Só que ele é chamado de César Augusto. César tem a ver com o título político e Augusto tem a ver com a figura religiosa, com a figura divina do imperador. Então Otávio ele adere, ele toma para si o título de César Augusto. Ele chama Otaviano, né? Dependendo aí do texto que você tomar, ele chama César Augusto. Ele toma a alcunha, o apelido, o título de César Augusto. Muito bem, quando nós tomamos o texto de Lucas capítulo 2, versículo 1, nós vemos o seguinte: naqueles dias
Augusto, ou César Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Lucas capítulo 2, versículo 1. Então nós temos aqui uma informação. No tempo de Jesus, quem é o imperador? César Augusto. Ele governou com a filosofia da Pax Romana. O que é a Pax Romana? O imperador ele destacava uma parte do exército para o mundo conhecido para a conquista. Ele chegava num local, ele estabelecia a Pax Romana, que era o seguinte: ele dizia, nós viemos aqui, estamos oferecendo a paz. O exército te protege, você não vai ter problema com outros inimigos, não vai ter problema com bandido, não tem problema de revolta entre vocês mesmos. Nós estamos aqui para oferecer segurança. Só que não era um acordo, né? Era uma imposição. Se não quisesse a paz romana, eles iam experimentar a fúria romana. Então a Pax Romana ela é uma imposição. E o que Roma recebe em relação a isso? Imposto. Recebe, tira dali também soldados para servir o exército romano. Enfim, a política romana é uma política da paz, da filosofia da Pax Romana. E quem fomenta, quem inaugura, quem dá esse valor político para Roma, da Pax Romana? O Otávio. Quando nós temos o nascimento de Jesus, você tem o recenseamento. Lembra que Maria e José saíram da Galileia e foram para a Judéia para fazer lá o recenseamento, preencher uma fichinha para dizer quem era, quantos eram, o que possuía. Por que Roma exigia o recenseamento? Para saber quanto podia cobrar por cada pessoa. Isso é uma política romana. Muito bem. Além do César Augusto, nós temos o Tibério César. César, já sabemos que é o título político. O Tibério César, ele se tornou imperador no ano 14 depois de Cristo. E por volta do ano 27, 28, o Tibério César, né, ele sendo o imperador, o João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Então, quando nós lemos lá o texto de João Batista iniciando a pregação, quem que é o imperador? Não é mais o Otaviano, não é mais o César Augusto, é o Tibério César. Então, Jesus nasceu no império do César Augusto, mas ele tem o seu ministério e sua morte no império do Tibério César, assim como o João Batista, tem a mesma história que Jesus. Nós lemos no texto de Lucas, capítulo 3, nós temos a seguinte informação: no 15º ano do império de Tibério César. O que isso quer dizer, né? Lucas 3. Quando que começou o ministério de João Batista, segundo Lucas 3? No 15º ano do Império de Tibério César. Se você fizer uma conta ali, 14 depois de Cristo, com mais 15 anos, vai dar aí em torno de 27, 28 depois de Cristo. Então, por meio dessas informações de Lucas, nós sabemos que temos dois imperadores envolvidos aí na vida de Jesus. Nascimento, César Augusto. Ministério e morte, Tibério César. Em seguida, nós temos aí uma informação sobre o Herodes o Grande, uma figura bastante perspicaz, uma figura bastante intrigante. O Herodes, esse Herodes o Grande, ele tinha com muita sagacidade política, ele conseguiu apoio da República Romana e se tornou o rei da Palestina a partir de 37 a.C. Ora, o Herodes o Grande, ele se torna um rei com uma certa autonomia com a aprovação romana, quando Roma ainda nem era império, era uma república, quando ainda tinha um triunvirato. E o Herodes ele tinha tanta capacidade política que ele era quase que um sedutor. E aí, então, ele tem uma autonomia e ele é rei de Israel. É claro que Roma tem interesses também na sagacidade política dele, no jeito de cobrar impostos, no jeito de estruturar, de trazer paz. Tudo isso tem um interesse romano. Mas o fato é que Herodes ele é uma figura bastante intrigante. Nessa época, Roma enfrentava a crise política. Quando Herodes ele se torna rei, Roma era um império. Melhor, império ele vai se tornar. Ele era uma república com crise política e era governada por um triunvirato. O que é um triunvirato? 3 governantes, não é? Disputavam o poder ali. É claro que isso não vai dar muito certo. A briga entre eles era muito intensa até que o Otaviano se torna o imperador. Mas
Júlio César, o Marco Antônio e o próprio Otaviano, eles disputam, ou eles exercem o poder de forma equilibrada ali. Isso é um triunvirato. Herodes o Grande foi um grande estadista e sabia fazer política a seu favor. Ele empreendeu grandes construções e apaziguou conflitos para ganhar apoio dos romanos, ao mesmo tempo que ganhava a simpatia dos que governavam. Então, o que eu quero dizer com essa frase, com esse texto aqui em relação a Herodes? Quem está sendo oprimido por Roma, os judeus, tem raiva do opressor, quer a liberdade. E Roma, em contrapartida, quer continuar oprimindo por conta do imposto, por conta do poder, essa coisa toda. O Herodes está no meio. E o Herodes ele tem uma capacidade política para ficar bem dos dois lados. Ele constrói cidades inteiras, Cesareia, por exemplo, e oferece para os Césares. Ele constrói o templo, ou reforma o templo em Jerusalém, e faz alguns judeus acreditarem que ele é uma espécie de Messias. Então Herodes o Grande, ele tem uma habilidade política que ele faz com que as coisas estejam ao seu favor. Ora, para ele ter o apoio do triunvirato romano, o cara tem que ter uma lábia política fora do comum. Então, o Herodes, nós não podemos partir para uma leitura dos textos em relação a Herodes de uma forma apenas preconceituosa. É claro que ele tem um problema de mau caratismo, inclusive, mas ele é uma grande figura política, ele é um camarada que contribuiu para a prosperidade do local de uma maneira bastante importante. Falando ainda do Herodes, ele era fascinado pelo poder e mudava seu apoio conforme conveniência. Quando Jesus nasceu, ele pretendeu matar a criança com medo de perder o status de rei. Isso nós lemos, no texto de Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 18. E aqui vale um devocional de forma ligeira. O Herodes ele tem uma competência, como nós já falamos aqui, uma competência política, ele tem uma competência de construção, uma visão arquitetônica maravilhosa. O camarada, ele é um engenheiro para lidar com estrutura de cidades, ele conhece de muitas ciências. É uma pessoa de fato brilhante, uma pessoa intrigante. O problema é que ele é escravo das suas emoções e isso o atrapalha demais. E aqui vale uma reflexão. Quantos de nós temos tantas habilidades, quantas competências e poderíamos aí ter muito mais sucesso, muito mais avanço em algumas áreas da nossa vida. O problema é que as nossas emoções, elas impedem que nós possamos trabalhar com aquilo que temos. Aqui está uma pessoa exemplo disso. O Herodes, ele é um camarada competente na área da política, da construção, na arte de fazer amizade. O problema é que ele é escravo das suas emoções. O Herodes ele morreu no ano 4 a.C. e seu reino foi dividido em tetrarquia para os seus filhos governarem. É daí, da morte do Herodes, dessas tetrarquias, que surgiu a dinastia e o partido herodiano. Então, quando nós lemos os herodianos lá nos evangelhos, nós temos que compreender que ele tem um partido político oriundo da política de Herodes. Nós temos também uma informação aqui sobre os impostos. Quando nós olharmos os textos dos evangelhos, essa questão de imposto ela tem que ser considerada com bastante cuidado e critério. Vamos falar sobre Roma. Roma exigia vários tipos de impostos. Eles podiam variar conforme a intenção dos governadores das províncias. E aqui nós temos uma outra questão importante que não deve ser ignorada. O que eu quero dizer com essa frase que o imposto ele variava conforme a intenção dos governadores das províncias? É claro que Roma estabelecia um valor de imposto. Isso tinha a ver com aqueles recenseamentos. Ele dizia, aqui tem tantas pessoas, a produtividade é assim, então o imposto é a partir dessas informações, desses dados que foram colhidos. Mas quando isso era passado para o governador, por conta do interesse que ele tinha, ele podia aumentar
Quem que ia fiscalizar? Se hoje é difícil, imagine naquele mundo sem tecnologia, sem conseguir fiscalizar. Então, os governadores, eles aumentavam para conseguir um favor romano. Então, se alguém era governo de uma cidade, por exemplo, se ele aumentasse o imposto, ele poderia ser promovido para uma cidade melhor. Então, dependendo do caráter do governador, ele aumentava o imposto e oprimia ainda mais as pessoas. Então você percebe que era um mundo bastante difícil de conviver. Você deve levar essas considerações quando você olhar as viagens de Paulo, por exemplo, né? As viagens missionárias de Paulo, quando você ler as 7 cartas de Apocalipse, toda essa questão de culto ao imperador, de favor ao imperador, muitas vezes eram criadas pelos governantes das cidades para ganhar o favor do Império Romano. Então, conforme a intenção dos governadores, o imposto podia ser mais alto ainda. Quais eram os principais impostos? Imposto da propriedade, imposto de renda, imposto per capita, imposto das estradas, imposto para entrar nas cidades. E aí você tem aí reticências, porque não caberia aqui o tanto de imposto, né? É imposto para tudo. Então, nada se cria, tudo se copia, tudo era taxado. Nós temos aqui uma frase de um historiador chamado Plínio, e essa frase do Plínio nos ajuda a compreender um pouco das cargas tributárias nesse tempo de Jesus. O Plínio ele escreve da seguinte maneira: ao longo da estrada inteira, os transportadores de incenso não cessam de pagar, aqui pela água, ali pela forragem ou pela hospedagem durante as paradas e pelas diversas taxas. Assim é que as despesas se elevam a 688 denários. 688 denários por camelo, até que se atinja a costa mediterrânea. Então, esse texto extraído do Plínio, das obras do Plínio, mostra que se você tem um rebanho de camelo, você vai pagar por cabeça de camelo. Se você vai dormir em algum lugar, você tem que pagar por aquilo ali, porque o território é romano. Você vai para a estalagem, você vai hospedar em algum lugar, você paga não só o preço de dormir ali, você paga imposto. Você vai tomar água, imposto da água. Por quê? O mundo é romano, tudo é de Roma. Ora, se o mundo é de Roma, tudo pertence a ela, então cobra imposto. Eles tinham leis, né, em que os soldados romanos tinham alguns privilégios. Por exemplo, quando nós lemos o Sermão da Montanha, Jesus vai dizer assim, se alguém quiser que você carregue alguma coisa, alguma milha, carregue 2. O que acontecia nas estradas romanas? Você tinha marcações e se um soldado romano estava carregando uma mala, por exemplo, ele podia chamar qualquer pessoa e dizer o seguinte: vem cá você, carregue até a outra marca, 1 milha. Era direito romano. Então, quando Jesus está dizendo assim, se alguém quer que você carregue 1 milha, que é direito romano, vá 2, surpreenda o seu inimigo. Então, para compreender esses textos, você tem que ter algum conhecimento da opressão e da lei romana. Eles tinham também direitos sobre a capa. Imagina um soldado romano chegando dizendo assim, eu estou com frio da sua capa. Era o direito romano, era o opressor em relação ao oprimido. E Jesus vai dizer o quê? Se alguém quer a tua capa, dá a sua túnica também. Essa é uma proposta de discipulado, tomar a cruz. Você percebe que conhecer as leis romanas, conhecer as leis de quem oprime, vai dar sentido, colorido, razão aos textos que nós vamos estudar. O que nós temos além dessas questões de taxas romanas aqui? Nós temos a seguinte informação. Os judeus tinham, além das taxas romanas, o imposto do templo. Anás e Caifás, eles hiperfaturavam as mercadorias do culto do templo. Por isso Jesus virou a mesa dos cambistas. Ora, nós temos uma primeira dificuldade aqui, porque sumo sacerdote é um só, mas no tempo de Jesus você tem 2 sumos sacerdotes. Aqui já tem uma questão de discussão. Por que 2? Eles tinham um conluio com Roma. Roma estava protegendo, né, essa casta, eles eram intocáveis. E aí os produtos que eram usados no culto, trigo, qualquer tipo de produto, óleo, os animaizinhos, eles estavam superfaturados, hiperfaturados.
E além do mais, eles diziam que não podia comprar de qualquer vendedor, tinha que ser do templo, era sagrado. E aí então a participação no culto para pessoas mais simples era bem mais difícil. Isso tudo vai nos ajudando a compreender a dificuldade das pessoas que viviam e do próprio Jesus, que teve uma vida muito simples. Por esse motivo, superfaturamento de Anás e Caifás dos produtos, Jesus então ele vira a mesa dos cambistas. Soma-se a todos os impostos as propinas cobradas pelos publicanos em conluio com os soldados romanos. Se nós tomarmos aí o texto do capítulo 3 de Lucas, por exemplo, que nós lemos lá, o João Batista está batizando e aí os soldados romanos vão dizer assim, e nós, o que precisamos fazer para herdar o reino do céu, né? Vamos parafrasear aqui. O João Batista vai dizer assim, vocês devem se contentar com seus salários, não cobrem propina. O que acontecia? O governo estabelecia um valor de imposto, o publicano, junto com o soldado romano, eles em conluio aumentavam o imposto. Então vamos imaginar que o imposto custava R$50. Quando você chegava para pagar na banquinha lá do publicano, igual o Mateus tinha, o que o Mateus dizia? O imposto é R$80. Aí você ia reclamar, não, mas é 50. Aí fala, não, é 80. Aí você vê do lado 1, 2, 3 soldados romanos brutamontes ali olhando para você como se dissesse, é melhor você pagar. Esse é o tipo de vida que eles viviam. Além dos impostos, você tinha esse conluio, essa propina, esse roubo descarado. É só você dar uma lida no capítulo 3. O Lucas vai registrar, né? O João Batista dizendo assim, você tem 2 túnicas, é melhor você dar alguma para alguém, porque senão vai passar frio. Porque o custo de vida está muito caro. Se você tem pão, divide no meio e ajude um ao outro aí, né? Então, esse é o contexto político-sociológico dos tempos de Jesus. Vamos ao slide. Soma-se a todos os impostos as propinas cobradas pelos publicanos em conluio com os soldados romanos, que eu acabei de falar aqui. Né? Nós temos aqui registrado um ditado rabínico da época. Olha o que os rabinos cunharam como ditado, como um provérbio. As filhas de Israel são belas, pena que a pobreza as torne feias. Então, esse ditado mostra muito bem a opressão política e econômica que as pessoas viviam. Você tem as moças belas, só que elas estão feias por conta da desnutrição, por conta da política, saúde pública, essa coisa toda que nós estamos acostumados a ver. Então, você vai percebendo que quando nós vemos a Bíblia, nós criamos um sentimento ou uma áurea espiritual e nós não fazemos uma leitura adequada da sociedade que eles viviam e por isso a gente não consegue fazer uma leitura da sociedade que nós temos agora. E isso rouba muito de nós em relação do desafio do discipulado. Mas vamos em frente. Vamos falar um pouco da instituição religiosa ou das instituições religiosas, né? Já que são mais do que uma, devemos ver no plural. Sobre o templo, sobre todos os pontos de vista, é o centro de vida de Israel. A vida econômica, a vida social, política, religiosa, ela está vinculada ao templo. Onde acontece a vida, onde existe a fomentação política, econômica de Israel? No templo. A venda de animais, as festas, quando você tem as festas, os hotéis, né? A rede hoteleira recebe pessoas. Então, isso fomenta, né? Isso ajuda a economia de Israel. Então, o templo é importante. A sinagoga, elas estavam, né, o templo está em Israel, as sinagogas elas estão nas outras cidades, né, nos outros lugares. Até a menor das aldeias, ela possuía uma sinagoga. Era o lugar onde a mentalidade judaica era forjada. O templo era um espaço, uma construção maior, onde as festas maiores aconteciam.
É claro que você tinha ali instrução da lei, mas são nas sinagogas, ou eram nas sinagogas, que a mentalidade judaica era forjada. Era lá que tinha mais tempo de ensinar a criança, de ensinar o rapazinho, de ensinar a família. Então é ali que você tem mais tempo. O templo ele tem assim uma ideia de uma concentração maior de gente. Então a sinagoga ela vai forjando a mentalidade dos judeus. Nós temos também, agora, né, como personagem importante em Israel, o sumo sacerdote. Essa figura social e religiosa ela está no ápice da hierarquia judaica. Desde o retorno do cativeiro, em 538 a.C., nós estamos falando aqui do cativeiro babilônico, não é? Quando os medos persas dão a carta de alforria, né, de libertação, eles voltam para reconstruir, tempo de Esdras e Neemias. Desde o retorno do cativeiro, em 538 mais ou menos, não havia mais reis. Então o sumo sacerdote se tornou a figura mais importante da sociedade. Vamos a algumas considerações em relação a eles. Era responsável pelo templo e pelo ofício do sinédrio. Então, é uma figura importantíssima, que ele tem poder de decisão nos escalões mais altos da política e da religião de Israel. Então, o sumo sacerdote, ele é uma figura importantíssima. A morte de um sumo sacerdote era considerada expiatória. Quando morria um sumo sacerdote, alguns assassinos recebiam perdão por conta da morte dele. Desfrutavam de confortável situação financeira de vida, né? Então eles tinham uma condição boa por conta da sua representatividade, por conta do seu status social. Todo o comércio do templo era gerenciado por sua família. Então você vai percebendo aí que para ter uma banquinha para vender alguma coisa lá no templo ou nas adjacências, você precisa ter o aval do sumo sacerdote. O cara tem um poder político bastante importante. Subordinado ao poder romano, ele fazia politicagem para não perder os privilégios. Ora, se Israel não estivesse sobre a política romana, ele era a autoridade máxima. Só que ele é a autoridade máxima em relação aos judeus. Só que você tem o quê? Você tem o Império Romano. Então, para ele não perder o posto, o que ele faz? Politicagem. Aí alguém pode conjecturar, olha, mas para ser sumo sacerdote tem toda uma questão de linhagem, toda uma questão de critério já previsto, por exemplo, na lei do Levítico. Bom, aqui nós estamos falando de uma nação romana. Os romanos não querem saber de questões legais da lei dos judeus. Se um sumo sacerdote não obedecer às regras romanas, ele vai ser cortado, vai ser tirado e coloca outro. Quem Roma achar que deve colocar. Então o sumo sacerdote, dependendo de quem for, de quem era, dependendo do seu caráter, da sua inclinação de caráter, do seu interesse, ele fazia a jogada política de Roma, isso sem menor problema. O Sinédrio. O Sinédrio era a Corte Suprema de Israel. Eram 71 conselheiros que assistiam o sumo sacerdote. Então é como se fosse, muito mal comparando, o Supremo Tribunal. Você tem 71 pessoas no Sinédrio, é claro, e eles vão julgar as questões a partir das leis, né, ou da lei de Moisés. Então julgava os delitos com base em Moisés e controlava toda a vida religiosa. Então eles têm um poder político e religioso importante também. E quem que controla, em tese, o sumo sacerdote. Eles estavam também sobre o governo romano, é claro, não é? O Sinédrio não tem autonomia, a não ser aquilo que o Império Romano desse alguma liberdade. Nos pequenos sinédrios espalhados na Palestina, havia apenas 3 membros que formavam o conselho. Nós temos que considerar também a vida dos sacerdotes. Eles eram encarregados de oferecer sacrifício no templo. Desde os tempos de Davi, não é? A gente já lê lá em Crônicas, por exemplo, que eles eram uma classe com muitas pessoas. E o serviço deles, do sacerdote, já tinha uma previsão legal que eles podiam tirar parte do que oferecia como sustento. O problema é que, já que na época de Davi, eles já eram muitos
E o que o Davi fez? Dividiu a classe dos sacerdotes em 24 grupos ou turmas que eles revezavam no trabalho para todo mundo poder trabalhar. Dentro do grupo ainda de 24, não é? Eles tinham sorteio para escolher as funções do culto. Quando nós pegarmos, por exemplo, o texto de Lucas, que fala sobre o Zacarias, ele tem sorteio, porque naquela época era o grupo dele que estava escalado para fazer o trabalho, não é, no templo, só que ele tem o sorteio para saber dentro do grupo quem vai trabalhar. Era uma vida bastante complicada. Na época de Jesus, eles eram mais ou menos o número de 7.000. Então não tem trabalho para todo mundo, não é? Tinha muita gente para pouco trabalho. Então você deve considerar que quando o Zacarias ele vai apresentar o serviço, ele era o grupo dele, né? Era o calendário de escala do grupo dele, então ele foi sorteado. E aí, então, ele vai para o serviço. E dentro, ou na prática, na sua função sacerdotal, aparece o anjo e diz que o João Batista vai nascer. Né? Então, esse contexto todo de muito trabalho ou muita mão de obra para pouco trabalho, ela tem que ser levada em consideração. O Zacarias e a Isabel têm uma vida bastante difícil por conta disso. Sem contar a esterilidade da Isabel. Né? A lei vai dizer o quê? Que uma mulher, quando não tem filho, pode ser que ela tenha cometido algum pecado. Imagine a pressão social que eles viviam. Toda essa questão, ela vai dando para nós o colorido, né, dos relatos do Evangelho. Muito bem, né? Pela contingência, voltando a falar dos sumos sacerdotes, aliás, dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, nós já falamos anteriormente. Os sacerdotes, que eram um número muito grande. Pela contingência, a maioria dos sacerdotes não tinham ocupação, por isso era uma classe muito pobre. Nós temos também os levitas, então sumo sacerdote e o levita, ou os levitas. Eles são os verdadeiros subproletários do templo, ou seja, a mão de obra grossa estava ao encargo deles. Aqui só uma observação, né? Quando a gente fala de levita, não é aquele que toca, né? Não, os levitas eram muito mais do que isso. Na época de Jesus, eram uns 10.000 que revezavam no trabalho, porém, pouco recebiam. Não podiam retirar nada das ofertas. Eventualmente, eles tinham oportunidade de fazer algum trabalho fora do templo. Era uma vida bastante difícil. Alguns eram músicos, outros limpavam a sujeira dos sacrifícios e outros eram porteiros. Aqui vale uma reflexão. Quando nós falamos do culto, por exemplo, numa época como a Páscoa, nós temos que compreender que o movimento dentro do templo, dos locais separados para o culto, era um movimento muito intenso. Não era uma coisa assim separada, organizada. Então, você tinha, vamos imaginar, um espaço grande num dos pátios, e aí você tem alguns sacerdotes, sei lá, 1, 2, 3, 5, 8 sacerdotes, aí a fila de pessoas. E essas pessoas esperavam uma vez para quê? Para que o sacerdote sacrificasse o animal. Só que na fila tinha gente segurando ovelha, carneiro, pombinha. E aí, enquanto o sacerdote dava a bênção, falava com a pessoa que estava oferecendo o sacrifício, o fogo estava aceso, matava o animal não morria em silêncio, fazia barulho. Com o barulho do animal sendo sacrificado, o outro se assustava, saía correndo, o outro gritava. Imagine a confusão que era esse negócio no templo, não é? Não era uma coisa assim sossegada. E os levitas? Os levitas estão limpando tudo aquilo ali. Sacrificou um animal, ele está limpando, está acendendo fogo, está fazendo isso, ajudando uma coisa a outra. Então, era uma confusão terrível esse negócio aqui. E na época de Jesus, os levitas eles reclamavam por uma valorização social. Então, eles fizeram ali criaram ali um sindicatozinho particular, né, e reivindicavam ali uma valorização social. De fato, a vida não estava fácil. Nós temos também os anciãos. Quem são os anciãos? Eram homens ricos, possuíam propriedades e eram comerciantes. Aqui nós temos algumas informações importantíssimas. O camarada ter propriedade e ser comerciante faz com que ele tenha um patamar econômico aí, bastante importante. Por isso eles eram nobres. Alguns dos anciãos eles chegavam inclusive a compor o sinédrio. Alguns recebiam o privilégio de abastecer o mercado do templo.
E isso não é de sua menor importância. Imagine você ter o direito de, por ser comerciante, levar ou abastecer o comércio do templo, né? Isso fazia com que eles tinham um poder econômico importante. Agora, para oferecer o produto no templo, precisava ter uma influência política interessantíssima. Alguns anciãos recebiam o privilégio de abastecer o mercado do templo. Eles eram hábeis negociantes, por isso estavam ligados ao poder romano. Os camaradas, eles sabiam fazer política com Israel, com as autoridades de Israel, mas também tinha uma linguagem para falar com os romanos. Roma tinha interesse nos anciãos. Por quê? Pois eram excelentes promotores de impostos indiretos. Então, cada coisa que eles compravam e vendiam gerava imposto. É óbvio que Roma, com a política que eles tinham, eles gostavam dos anciãos. Nós temos os escribas. Em número bem reduzido, mas com grande peso social, quase se igualaram aos anciãos. Eram especialistas na lei e se exigiam deles que aplicassem e atualizassem a lei aos problemas de cada época. Então você tem lá um estudante da lei, né, da lei de Moisés, e o que se exigia dos escribas? Que eles interpretassem a lei para resolver os problemas de cada época. Era uma tarefa bastante importante e difícil. Chegaram a ser reconhecidos como sucessor dos profetas. Eles tinham tanto reconhecimento social que as pessoas diziam que eles eram sucessores dos profetas. Tinham conhecimento das escrituras e tinha muita competência jurídica também. Eram advogados competentíssimos. Para se tornar um escriba, era imprescindível longos anos de estudo, conhecimento perfeito da lei, das tradições orais, tinha que ter boa reputação, né, em relação à comunidade e também reconhecimento dos outros escribas. Ou seja, um escriba era um grupo muito hermético, muito fechado. Não era qualquer um que era escriba, não. Tinha que ter o favor, né? Tinha que gozar da simpatia do grupo de escriba. Os saduceus. Os saduceus, eles se consideravam detentores legítimos do sacerdócio. Diz assim, se tem alguém que deve ser sacerdote, somos nós. E por aí você já percebe que vai ter conflito social, político, religioso. Eles eram receptíveis ao helenismo. O que é o helenismo? A cultura grega. Então, eles achavam que tinha direito ao sacerdócio, então tinha uma cultura religiosa judaica, mas também tinham a influência e eram receptíveis à cultura helênica, né? O Alexandre o Grande, ele helenizou o mundo, e os saduceus, então, eles tinham também essa simpatia em relação à filosofia, ao modus operandi cultural do mundo grego. Além do mais, eles tinham forte atuação política, então era um grupo bastante importante. Eles tinham grande influência no Sinédrio e, sobretudo, com o sumo sacerdote. Ora, então quando você lê um texto que aparece os saduceus, você tem que compreender que ali tem uma classe bastante influente, que tem conhecimento de filosofia, de influência grega, né, helenística, sabe muita coisa também dos romanos, e tem o conhecimento judaico e a influência dos sumos sacerdotes, além do Sinédrio. Eles conheciam as políticas dos Césares e a civilização grega. Isso dava um up cultural e um poder interessante. Com o apoio dos romanos, eles chegaram a ter controle do templo e do Sinédrio. Então, imagine a confusão que era. Todo mundo achava que era dono do templo, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, dependendo do apoio que tinha de Roma. Com o apoio dos romanos, então, eles tinham o controle do templo e do Sinédrio. Não acreditavam em anjos e nem na ressurreição, por conta da influência grega. Então, quando nós olhamos os saduceus falando amigavelmente com os fariseus, ali tem um interesse político, porque eles não são amigos, eles são inimigos. E nós sabemos que a questão da religião, ela separa, ela não agrega, ela segrega. E saduceu e fariseu, eles são inimigos, mas muitas vezes nós os vemos em conluio para pegar Jesus em algum suposto erro.
O saduceu, eles não creem nem em anjos nem em ressurreição. E esse era o mote, o centro da religião dos fariseus. Eles aceitavam somente o Pentateuco. Nós temos os zelotes, um outro grupo que vai aparecer aí. Esse grupo, ele era um grupo resignado que lutava para conquistar bens e direitos confiscados. Então, o Império Romano, o soldado romano, seja quem for, confiscou algum bem, o zelote dizia assim, nós vamos recuperar esse negócio aqui. Então, era um grupo quase que de guerrilha armada. Eles eram violentos, não tinham piedade dos que, aos seus olhos, eram infiéis a Moisés. Então, se alguém não respeitava Moisés, ou seja, não respeitavam a lei, eles executavam, eles diziam que eram apóstatas. E olha que interessante, os zelotes, eles eram inimigos declarados de Roma. Então você tem um grupo que está ali para matar ou morrer em nome da honra da lei de Moisés. O problema é que você tem um monte de soldado romano. Então ali as guerras, os conflitos menores, essas guerras menores, essas guerrilhas, elas estão a todo tempo acontecendo. É por isso que no templo você tem um lugar chamado de Fortaleza Antônia. Ali Roma colocava os seus soldados para, em época de grande concentração, ficar olhando se os zelotes ou algum outro grupo não estavam ali querendo cometer algum atentado, por conta desse tipo de comportamento dos zelotes. Eles eram inimigos declarados, não era alguma coisa escondida. Diz assim, eu sou inimigo, mas não pode falar. Não, assim, se tem alguém que é inimigo de Roma, sou eu, porque eu estou pronto a matar ou a morrer em nome da lei de Moisés. Quando eles entendiam que alguém era apóstata, quem que é o apóstata para o zelote? Apóstata é aquele que não dá valor, não dá o devido valor à lei de Moisés. Eles executavam, e a execução qual era? Apedrejamento. Levava o sujeito em algum lugar e tacava pedra, arrebentava com o sujeito, estourava o crânio por meio de pedrada. Uma situação assim absurda. Só que os zelotes, antes de eles executarem aquilo que para eles é um apóstata, eles proclamavam a bênção sacerdotal, aquela bênção de números. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça seus olhos sobre ti, o Senhor te dê a paz. Imagine, antes de uma execução, o camarada orar. Olha o que a religião ela faz conosco. É por isso que nós devemos tomar cuidado para que não sejamos religiosos. O reino de Deus não é feito por pessoas religiosas. O reino de Deus é formado por pessoas cheias da graça, cheio de bondade que vem do Cordeiro de Deus. E aqui vale uma reflexão, Quando nós lemos o texto de João capítulo 1, o texto vai dizer que o verbo, Jesus, ele se manifestou cheio de graça e de verdade. E quando nós mudamos essa informação, nós podemos ter problema. Jesus não veio cheio de verdade, cheio de graça, mas ele veio cheio de graça e verdade. A nossa religião, a nossa profissão de fé cristã, ela tem que ser antes da verdade, ser cheia de graça. Quando nós temos primeiro a verdade, depois a graça, nós nos tornamos também zelotes, chefes da religião do outro. É por isso que um filho de Deus, nascido pelo poder do Espírito Santo, ele é cheio de graça e de verdade. Quando a coisa inverte, nós nos tornamos religiosos igual ao zelote, que a gente mata e ora para matar uma pessoa. Muito bem, vamos caminhando para o final, Os fariseus. Os fariseus eles surgiram no movimento chamado Hassidim. Esse movimento ele surgiu com Esdras, aquele sacerdote naquele período da reconstrução. Os Hassidins, eles eram judeus piedosos. Essa palavra Hassidim, ela tem essa ideia de piedade, de santidade. E os fariseus surgiram desse movimento. Nesse tempo, os Hassidins enfatizavam que não bastavam reconstruir o templo, as muralhas e a cidade. Lembra que eles voltaram do cativeiro babilônio, Agora o governo imperialista é o Medo-Persa, e quando eles voltaram, eles estavam reconstruindo. Só que essa turma, de onde veio os fariseus, eles diziam que não bastava erguer o templo, não bastava reconstruir os muros, tinha que fazer uma reconstrução da vida espiritual.
Com o passar do tempo, a classe dos fariseus ela foi sendo dividida, ela foi sendo fracionada. E os fariseus na época de Jesus são grupos políticos. Eles, entre eles mesmos, eles tinham rivalidade, né? Alguns se tornaram mais políticos que religiosos. Aqui nós não temos condições, né, a nossa proposta não é de estudar os fariseus mesmo, né, nenhum grupo político, mas apenas de falar alguma coisa de forma panorâmica em relação a eles. Os fariseus, se eles forem estudados de uma forma mais criteriosa, nós vamos descobrir que nós tínhamos muitos partidos de fariseus, eles se fragmentaram. Então, para a gente ter uma compreensão do que nós estamos querendo levar aqui em consideração para fazer uma leitura melhor dos evangelhos, eu vou colocar aqui os grupos, pelo menos alguns deles, um ao lado do outro, para a gente compreender a importância deles aqui. Zelotes, saduceus, fariseus, eles viviam em conflitos. Então, quando você pega as páginas dos evangelhos, encontrar esses grupos aqui, zelotes, saduceus e fariseus, ali você percebe conflito. Os saduceus, eles eram políticos que visavam o poder para enriquecimento. Ora, se os saduceus não criam em ressurreição e nem em anjos, eles não criam em quê? Numa narrativa metafísica. Eles não tinham uma metanarrativa. Para eles, a vida é aqui e agora. Então, eles usavam a influência política, o conhecimento que eles tinham, a cultura helênica que adquiriram para enriquecer. E quando você não tem uma metanarrativa, quando você não tem um discurso de espiritualidade, de eternidade, ora, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou fazer qualquer coisa, qualquer política para enriquecer. Esse é o grupo dos saduceus. Os zelotes, em contrapartida, eles são nacionalistas dispostos a matar ou morrer para desocupar Israel. Ora, então o saduceu, ele é um objeto da ira religiosa dos zelotes. Você tem um grupo aí que estão em conflito. E os fariseus, eles eram grupos mistos, que ora está de um lado, ora do outro, dependendo aí de cada fariseu individualmente. Os essênios, que não vão aparecer no texto, mas a influência deles, eram escrupulosos nas regras de pureza, consideravam-se o exército santo de Deus. Então, olha um outro problema aqui. Você tem um grupo que diz assim, eu sou o exército de Deus. Então, você vai ter problema com esse grupo. Quem se julga ser enviado por Deus para fazer uma limpeza religiosa, vai causar muito problema, né? Então, tem que ter muito cuidado para esses grupos religiosos que se autodenominam exército de Deus, né? Vão causar muitos problemas de ordem psicológica, sociológica, teológica, enfim, são de fato homens bombas. Então, esses essênios, eles tinham esse comportamento. Há algum tipo de dúvida se João Batista pertencia, ou se pertenceu ou não pertenceu ao grupo dos essênios. Os essênios, possivelmente, eles surgiram no período interbíblico. Herodianos. Os herodianos, eles eram um partido político da dinastia do Herodes. O Herodes o Grande, ele foi uma figura tão importante que quando ele morreu, teve a divisão do seu reino em tetrarquia, né, em 4 partes. E aí, então, eles ganharam uma conotação política. Os herodianos, eles tinham a sua ligação romana, só que eles tinham interesse com tudo isso. Eles desejavam fundar um Estado judeu. Eles tinham interesse de que aquele Estado judeu fosse como o Herodes o Grande gerenciava, governava, só que com mais liberdade. Então eles lutavam por uma independência política. E claro que eles seriam o governo, eles que ditariam as regras. E para isso eles queriam o quê? O apoio romano. Só que esse apoio romano eles queriam até que pudesse virar o jogo e dispensar os romanos. Então os herodianos, eles são capazes de qualquer coisa para conseguir esse sonho, né? No caso aqui, uma utopia política, que no caso eles não iam conseguir e como de fato não conseguiram mesmo. Nós temos então, por fim, uma informação sobre os samaritanos.
Os samaritanos, eles ganharam um destaque cultural com aquele problema que nós lemos lá em 1 Reis, né? No capítulo 17, quando a Síria invadiu o território do norte e derrubou o Israel, né? O reino do norte, e a capital, a Samaria. Então o problema ocorreu a partir dali, eles ganharam esse destaque cultural. Os samaritanos, eles aceitavam somente o Pentateuco, eles eram rigorosos nas prescrições da circuncisão, do sábado e das festas. Então, eles levavam aquilo a rigor. Circuncisão é circuncisão, sábado é sábado, festa é festa. Não tinha um meio termo. E nisso vamos ter algum tipo de choque com a pregação de Jesus, né? É claro, Jesus vai fazer uma outra leitura, vai dar um outro significado. Não vai desprezar a cultura religiosa, não. Mas nós temos aí uma outra leitura em relação a isso. Os samaritanos não reconheciam Jerusalém como a capital religiosa, nem o templo como o santuário central. Ora, se o templo construído por Herodes era o lugar onde você sacrificava, você cultuava, era o lugar central da vida religiosa, um samaritano não ia para lá, porque eles tinham uma outra ideia política, filosófica, religiosa. Eles eram um grupo que estava em conflito em relação aos judeus. Para eles, o Monte Gerizim deveria ser o local santo na terra, não Jerusalém, né? Possuíam a própria versão do Decálogo, o Messias deveria vir da descendência de Davi e seria um novo Moisés. Muito bem, então nós temos aí um panorama muito introdutório dos partidos políticos, da vida política de Roma e algumas questões sobre os impostos que vão nos ajudar aí na interpretação dos evangelhos. Quando nós tomarmos a vida de Jesus, ele falando sobre imposto, falando sobre a relação com os grupos, essas informações vão nos ajudar. Quanto mais nós conhecermos, quanto mais informações tivermos sobre esses grupos e o modus operandi de cada um deles, é claro que é melhor a nossa interpretação dos evangelhos. Vamos terminando essa parte por aqui. O nosso próximo assunto é alguma ideia de geografia. Vamos trabalhar algumas questões geográficas, né, para a gente ter um pouco mais de repertório para entender os evangelhos. Deus abençoe vocês, muito obrigado, e que a graça do Senhor em todo o tempo seja conosco. Que o Senhor nos ajude a olhar esse mundo, as pessoas, a nossa própria vida com as lentes da graça. Que o Senhor nos dê a alegria de comunicar com vibração, com emoção, o Evangelho do Reino de Deus. Deus abençoe, meus irmãos.